namorada na época mandasse uma mensagem, falasse assim: hoje tem WhatsApp, hoje é fácil, né? No meu tempo tinha isso não. Você tinha que descobrir onde ela ia para você ir atrás dela. Sabe, irmãos, você sabia que essa sua namorada ou futuro ou pretendente passasse por uma rua, você ficava lá na esquina esperando ela, né? Mexendo em algo, com a sua mochilinha nas costas. Sabe, irmão, por que você ia atrás dessa pessoa? Porque você amava, porque você era apaixonado. Sabe, irmão, nós precisamos não mais frequentar a igreja, mas precisamos ser apaixonados por Jesus. Nos esforçar, irmão, para amar Ele de toda a força, de todo o coração, porque isso pode começar a acabar na nossa vida e é de uma maneira muito fácil. Provérbios 40, verso 4, verso 20 diz: meu filho, escuta o que digo a você, incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque a única coisa que eu tenho tentado na minha vida é amar o Senhor mais que ontem, Pai. Amar o Senhor mais que ontem. Se eu amar o Senhor mais que ontem, eu vou amar a minha família mais, eu vou amar a minha esposa mais, eu vou amar meu filho mais, eu vou amar a igreja mais, eu vou amar as pessoas mais. E se um dia, Pai, eu parar de te amar, com certeza todo o amor ao restante vai diminuir também. Então eu oro, Pai, para que a gente, nós como uma família de fé, ame o Senhor, Pai, cada vez mais. Foi isso que o Senhor nos pediu: amai a Deus sobre todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Quando Salomão escreve isso, ele é tão cirúrgico, né? O homem mais sábio de toda a história diz: filho meu, escute o que digo a você, incline os ouvidos às minhas palavras. Sabe, irmãos, ele diz para você escutar, mas para você fazer assim, irmão, ó, inclinar os ouvidos para os conselhos dele, que você pode escutar e não ouvir. Tem muita pessoa que escuta, mas não ouve. Sabe, você já esteve perto de alguém assim que está falando, mas você sabe que ela não está te ouvindo? Deixa eu te dar um conselho: não conversa comigo mexendo no WhatsApp, por favor. Eu vou te largar sozinho. Se eu tiver conhecido, eu vou te largar, sair fora, porque eu não gosto. Sabe, irmão, se você conversar com uma pessoa, você precisa parar a sua vida e dizer: pode falar, estou te ouvindo. E gente assim, irmão, não, eu faço duas coisas. Vai fazer duas coisas com o outro, comigo não, irmão. De verdade. Se a gente estiver conversando algo, eu vou levantar e vou sair. Não fique, irmãos, porque eu acho que é desrespeito com as pessoas. Sabe, você está sentado com a pessoa conversando e fala: pode falar. Para ficar te olhando. A hora que você desocupar, você me fala. Sabe, irmãos, eu acho que é falta de consideração isso. E Salomão está dizendo, irmãos, para escutar, mas inclinar. Nos dias de hoje, larga o celular. Deixa eu trazer a versão para os dias de hoje da gente, né? Não tinha celular nessa época. Ele está falando: larga o seu telefone e escuta a Deus. Verso 21: nunca as perca de vista, guarde no fundo do seu coração. Irmãos, o coração não tem nem fundo, né, irmão? É uma maneira de dizer, porque não pode estar aqui, irmãos, tem que estar lá naquele lugarzinho secreto. Pois são vida para quem encontra e saúde para o seu corpo. Olha só, irmão, o que Salomão está dizendo? Que essas palavras, irmão, são vida e saúde. Não basta viver, mas viver com saúde. Olha o que a Bíblia tem o poder de dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. O homem mais sábio da história nos deixa na carta de Provérbios um manual de se viver, como devemos fazer sua vida ser restaurada em Cristo Jesus. Ele está ensinando a gente, irmãos, um manual de vida, aquilo que você precisa fazer. Sabe, mas acima de tudo, o verso 23 diz que a gente, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele origina a vida. Uma pergunta a todos nós aqui nessa noite: aonde está nosso coração? Sabe, é uma pergunta que eu faço, que eu fiz a mim. Sabe, irmãos, eu na segunda-feira escrevi uma mensagem, comecei a escrever uma mensagem, mas durante, na hora do almoço, lá nos afazeres, recebi uma mensagem do Max. Falou: pastor, hoje eu vou lançar uma música, gravei uma música, e eu queria te pedir, pastor, se o senhor ouvisse essa música, se o senhor pudesse gravar um vídeo, né, para me ajudar a divulgar. E eu comecei a ouvir a música e chorar. Eu falei:
coisa assim. A gente tem tantos pregadores no Brasil, mas tão poucos compositores. Sabe, a gente não precisa, irmão, de ficar a vida inteira traduzindo música de americano. As maiores sucessos desses dias, não sei, eu também que eu não sou músico, né, mas eu acredito que além do Vilas Boas, assim, do Morado, esses caras, todo mundo só traduz as músicas dos outros. E é bonito, irmãos. Só que quem fez foi lá em outro país. A gente será que não pode, irmãos, trancar num quarto, pegar um violão e falar: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. E ele vem, irmãos. Como ele dá a palavra aos ministros, de verdade, eu sinto muita falta de canções dadas a nós. E quando ele mandou essa canção, eu fiquei com essa canção, ouvi essa canção no Spotify do carro, no Uber, uns 2 horas, ouvindo a mesma música e pensando, e Deus começou a ministrar comigo assim: aonde está o seu coração? Irmãos, nas suas reações diárias, sonhe seu coração, ele é bom? Nas suas reações diárias, porque aqui na igreja, irmão, com um fundinho musical desse aqui, ó, é fácil ser bom meu coração. Mas na minha vida, nas minhas ações diárias, na minha esposa, meu filho, nas pessoas ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, o meu coração é bom? Eu faço as coisas pelo que eu posso ter ou por quem eu estou me tornando? Porque se eu faço um favor para o meu chefe, para ele ver que eu estou fazendo, irmão, seu coração está longe disso, de verdade. Às vezes você está na igreja fazendo alguma coisa para um líder ver que você está fazendo. Estou te falar, está tudo errado. Você está no seu trabalho lá, irmãos, né? Arrumando uma coisa, mas assim, ó, vai chegar e vai me ver aqui arrumando. Por quê? Porque o seu coração ainda não está em Deus. Sabe, irmãos, estar na igreja, ser pastor da igreja, para mim é um prazer e uma honra. Mas se não fosse eu pastor da igreja, irmão, eu ia estar aqui do mesmo jeito, irmão, não ia mudar nada para mim, porque aqui é a igreja que Deus me colocou para congregar, para estar aqui, porque o meu coração está nele, irmãos. Sabe, esse lugar aqui, na verdade, ele para mim é mais responsável. Como a Vanessa dizia ontem, eu sou só o irmão mais velho, irmão, cuidando dos irmãos mais novos, nada mais do que isso. E o pior de tudo é que eu vou prestar conta da sua vida para Deus. Às vezes você vai entrar direitinho lá, ô Jesus, aí você vai ver eu parado na porta. O trem com o pastor Humberto tá feio ali, né? As perguntas tá muita. Você vai estar lá dentro me olhando. Ué, pastor, vem não. Fala, calma aí, cara. O negócio tá feio aqui, né? Porque eu estou prestando conta da sua vida. Sabe, irmão, ser pastor é mais responsabilidade. Mas se eu for pastor sem meu coração tá em Deus, não tem sentido nenhum. No nosso casamento, onde está o nosso coração? Onde está o seu coração com a sua esposa? Onde está o coração com o seu marido? Reclama na cabeça dele o dia inteiro: irmã, para com isso, irmãos. Esse marido é difícil, já era. Essa mulher fala muito, já falava. Sabe, irmão, a gente conheceu um ao outro assim. Por que a gente quer transformar o outro, colocar o outro de um jeito que você sonha? Se a pessoa já era assim, sabe, como os filhos. Sabe aquele dia que você discute com uma pessoa, Deus ofende a mente e revela seu coração, porque o seu coração é esse. Você também, esse é você. Você estava tendo uma vida, casal, com uma máscara, porque o dia que você fala o desaforo, esse de verdade é você. Esse é você, pastor Cida. Os pastores Ismael fazem uma raivinha, não faz? A gente tem que policiar. Todo mundo, irmão, que convive com alguém no trabalho ou na vida faz uma raiva, mas a reação que você tem não revela o outro, revela você. E a gente tem que sondar sempre o nosso coração, se eu estou com o outro por amor ou por interesse ou por comodidade. Se eu estou nessa igreja, pastor, porque eu sou, tem uma cadeira para mim que o sumo sacerdote, sentar num trono aqui, irmão, né? Do lado do Jean, mas eu quero do lado do Jean, irmão. Se não for do lado do Jean, não quero não. Põe uma poltrona aqui, almofadada, e ficar assim: a paz do Senhor, irmão. Não, que sentido que tem isso para mim? Não tem problema. Sabe, eu preciso, irmãos, o meu coração está no Senhor. Sabe, com as pessoas ao meu redor, com as pessoas no meu trabalho. Sabe, o meu coração, as pessoas podem ver e pensar: esse cara tem um coração diferente. Esse cara é cristão porque as atitudes dele refletem o Senhor. E só uma pessoa, irmão, com o coração em Deus vai refletir isso. Sabe, irmãos, a cruz, ela é vertical e horizontal. Eu amo Jesus, mas as pessoas, seu coração está completamente longe de Jesus. Você ama Jesus, irmão, mas não ama ninguém mais. Pastor, eu amo Jesus, mas eu quero só ficar sozinho. Você tem que se examinar.
primeiro passo tá bom, pelo menos tá amando Jesus, né? Aprovado lá. Mas se eu não amo pessoas, se eu não falo de Jesus para as pessoas, se eu não oro por pessoas, o meu coração, de verdade, ele não está completamente entregue a Deus. Guardar nosso coração não está relacionado a quem somos, mas quem estamos nos tornando. E será, irmãos, que na nossa vida como cristão, nós estamos nos tornando pessoas parecidas com Jesus? Nas nossas atitudes, nosso comportamento, o dia a dia. Porque Jesus fala: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. A gente tem feito isso pelas pessoas? A gente não faz isso pelas pessoas, nosso coração está longe de Jesus. Pastor, mas irmãos, é isso que a Bíblia fala. Se você não é manso, deixa eu te falar uma coisa. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, verso 11. Encontrei verdade em mim quando digo que te amo. Encontrei verdade em mim quando eu digo que te quero. Pai, encontra em mim um amor verdadeiro. Deus, então cria em mim coração sincero. Deus, encontrei verdade em mim quando eu digo que te amo. Encontrei verdade em mim quando digo que te quero. Pai, encontra em mim um amor verdadeiro. Deus, encontre em mim um coração sincero. Mateus capítulo 5, verso 11 diz: bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e se regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sabe quem pode fazer isso aqui, irmão? Só quem está com o coração em Deus. Porque quem não está com o coração em Deus, irmão, só um homem ou uma mulher quebrantado, coração contrito, quebrantado, escuta um desaforo e diz: pensa no que você falou. Sabe quando sua mulher vem, está precisando de Deus. Ah, pastor, briga com o marido o dia inteiro. Você está longe de Deus. Se estivesse perto de Deus, você ia aprender a suportar esse problema do seu marido. Essa mulher, isso, aquilo, que você está longe de Deus. Se estiver perto de Deus, você vai começar a amar até os defeitos, porque é isso que Jesus fez por nós. Sabe, Mateus 26, 23 diz: Jesus afirmou: aquele que come comigo no mesmo prato vai me trair. Andar junto não significa ter o mesmo coração, sabia? Pastor, eu sou da igreja do pastor Luiz Hermínio. Não muda nada. Sabe, irmão, Judas andava com Jesus, mas o coração dele, irmão, estava totalmente distante de Jesus. Sabe, irmãos, os discípulos erravam, os discípulos tinham vaidade. Pedro e João e Tiago pediram até para a mãe falar com Jesus. Mãe, fala com ele lá, né? Quando lá no céu, um fica de um lado, outro do outro. Você acha que essa mãe teve essa ideia por quê? Porque eles pediram, irmão, e mãe é bobo. Mãe é tão bobo que foi lá e falou: Jesus, quando chegar lá, né, nós já entendemos, coloca um do lado e o outro do outro. Meus meninos, Jesus, meus meninos, eles são bonitinhos. Olha o Tiaguinho, que gracinha que ele é. Corta o cabelo dele, olhinho claro, põe ele lá. Eu acho que o céu vai ficar até mais bonito, Jesus, se ficar meu menino de um lado e o outro do outro. Sabe, irmãos, isso para Jesus não mudou nada. Jesus não tratou Judas diferente. E ele falou: ó, o que vai me trair, irmão, está com a mão no prato. E Judas traiu. Por quê? Porque o coração dele, andando com Jesus, nunca foi parecido com o de Jesus. Eu posso congregar aqui, isso é totalmente distante do que essa casa está gerando. Irmão, se você está nessa casa, é ruim falar isso, mas é verdade, e Deus está direcionando algo para essa casa, algo para os pastores dessa casa, e seu coração não está nisso, essa igreja não é a sua. De verdade. Você precisa estar na igreja que caminha para aquilo que você crê.
Imagine, irmãos, ter um pastor numa igreja e não concordar com nada que esse pastor faz. Essa igreja não é sua. Não é sua. Você tem que procurar uma igreja onde o pastor pode estar fazendo as coisas. Tem gente que acredita em coisa errada que o pastor faz, mas está lá acreditando, incentivando, dando até oferta, porque acredita que aquele homem, o coração dele está para lá. Porque se o seu coração estiver distante do meu, eu acho que às vezes você precisa até procurar uma outra igreja. De verdade, eu falo isso com amor, porque eu preciso falar isso para você nessa noite. Sabe, eu sempre falo, quem é meu pastor? O Luiz Hermínio? Não, meu pastor chama Douglas Rosa. Meu pastor não chama Luiz Hermínio, irmãos. Meu pastor chama Douglas Rosa. Tem gente, irmãos, de Uberlândia, congrega Araguari, por mim não tem problema nenhum. Porque às vezes o coração dele está com o pastor Douglas, não está comigo. E está tudo certo, irmãos, Deus abençoe. Ele demora mais a chegar em casa, só isso que eu tenho pena. Escolha dele, irmãos. A gente vai morar no mesmo céu. Tem gente de Uberlândia que vai lá em Araguari congregar. E eu penso, vai fazer o quê? E o pastor Douglas às vezes até fala, olha, se você quiser congregar, o pastor Douglas é pastor, né? Se você quiser congregar lá em Humberto, tá lá, Vanessa. Não, mas pastor, mas eu me sinto bem aqui. Então vai. Só que ele tem meia hora para ir, meia hora para voltar. Só isso. E se ele for congregar lá 2 vezes por semana, eu acredito que uns R$500 a mais de gasto. Mas se é isso que ele deseja, não tem problema, irmãos. Porque nós precisamos andar com quem tem um coração igual ao nosso. É mais saudável, é melhor, vai te fazer bem. Às vezes o pastor Douglas é até mais bonitinho, fala umas palavras mais sensatas, né, educado. Um bom menino, sempre foi crente. Eu não, está tudo certo, não tem problema, irmãos. Mas antes esse homem estar num lugar que ele acredita no coração da pessoa, do que estar infeliz. Por quê? Porque são 3 igrejas Mevan. Temos a mesma direção, o mesmo ensino, mas não são iguais, porque são 3 pastores diferentes. É impossível, irmãos. É impossível. Já teve gente visitando aqui a gente, falar assim, mas aqui é diferente do pastor Zermínio. Fala, que não tem Zermínio, ele é só um. Eu pensei que fosse assim. Fala, não, você pensou errado. Eu queria congregar com ele. Vai para Itajaí. Porque senão, irmãos, você vai sofrer muito. Minha oração a Deus é, tu sondas e me conhece. Se é algo ruim no meu coração, remove. E não me deixa mais ser assim. Sabe, irmãos, essa é uma oração que eu tenho todos os dias. Senhor, sabe, com as situações que acontecem na vida, no trabalho, em casa, no dia a dia, no trânsito, né, pastor Ismael? No trânsito, meu Deus, o trânsito. Seta para cá, vira para cá. Não está relacionado a ele, está relacionado a mim, irmãos. Porque se eu for brigar com todo mundo que não dá seta, eu não vou viver uma semana em Uberlândia, nem lugar nenhum. Então será, irmãos, que Deus não faz isso? É para saber quem eu sou, não quem a outra pessoa é. Sabe, irmãos, o Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Só que quem ungiu o coração dele foi Urias, não foi Samuel. Samuel ungiu a cabeça. Irmãos, e pensa o Davi que era bom, o Davi que era honroso. O Davi, irmãos, Davi foi um homem que, podendo matar Saul, falou, eu não posso tocar em quem o Senhor separou. Sabe, irmãos, Davi pega a capa de Saul, corta a capa e mostra para Saul, fala, meu rei, essa noite eu poderia te tirar da sua vida, mas jamais eu faria isso, porque ai daquele que tocar em quem Deus separou. Sabe, irmãos, esse Davi, esse homem quebrantado, um dia é necessário um homem chamado Urias ungir o coração dele. O profeta falar, sabe esse homem, Davi, que é você. Naquela hora Davi se quebrantou e chorou e falou, Senhor, tira tudo de mim, só não aparta de mim seu espírito. Davi não estava preocupado se ia ser rei, o que ele ia ser mais, se ele ia ter que voltar a viver fugido, porque foi assim 12 anos de Saul. Ele pensou que ele podia ter que fugir para sempre, mas ele pensava, se eu fugir, que o seu espírito seja comigo, que o seu espírito continue comigo na caverna, se ninguém for comigo está tudo certo, mas só que eu quero o Senhor, porque se eu perder esse coração, nada mais importa. A gente pode perder tudo e não faz diferença nenhuma. Sabe, a nossa vida vai levando, vai indo, e parece que o nosso coração muitas vezes se separou de Deus e separou também do irmão. Nós precisamos sempre sondar o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 5, verso 2. Não precisa abrir não, que é 3 versículos só. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué, faça faca de pedras
e circuncide os israelitas. Josué fez faca de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Sabe, irmãos, os homens que saíram do Egito, os guerreiros valentes, morreram no deserto. E esses 40 anos, esses homens que nasceram não foram circuncidados. Por quê? Porque o Moisés não circuncidou nenhum filho dele. Precisou uma mulher circuncidar. Sabe, ele foi deixando, indo. Coitado, também 1 milhão de gente reclamando na cabeça dele, irmão. Esqueceu até de circuncidar o povo. Foi indo. Só que esse povo um dia tem que tomar um lugar. E Josué fala para esses homens que precisava circuncidar eles. E nós estamos falando, irmão, de milhares de homens. Esses homens colocaram o seu órgão genital, Josué, e a Bíblia fala que com facas de pedra Josué circuncidou um por um. E ficaram ali até que melhoraram. Deixa eu te contar uma coisa. Sofreram, irmãos, esses homens sofreram. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai entregar seu coração para quem você não entregou sua intimidade. Esses homens entregaram as suas intimidades a Josué, e Josué os circuncidou, e sofreram, choraram, mas permaneceram. Não entregue o seu serviço para quem você não entregou o coração, principalmente na casa de Deus. Pastor, eu canto demais. Pouco importa se você canta. Eu toco demais. Glória a Deus, irmão, bênção de Deus. Mas se eu não te conhecer, se eu não souber quem você é, se eu não souber quem eu sou, se eu não andar comigo aqui com a gente, para mim não vai mudar nada. Porque eu não quero o seu trabalho, eu quero o seu coração. Servir sem coração não tem sentido. Porque se eu tenho seu coração e eu falo, está tudo errado, você vai falar, pastor, está tudo certo. Se eu não tenho, você vai falar, eu que toco, pastor sabe nem tocar. E é verdade. Os instrumentos que eu tocava eu fui liberto, né? Sai para lá, Egito, né? Mudei, abandonei meus velhos hábitos. Sabe, irmãos, porque não tem porquê a gente estar aqui congregando, servindo na casa de Deus, se eu não tenho acesso ao seu coração, irmãos. Você precisa parar e dizer, Senhor, tu sondas e me conheces. Não estou falando, irmãos, que você tem que desistir de Deus, tirar a obra de Deus, jamais. Só que um serviço sem coração não tem sentido nenhum. E é isso que nós precisamos entender de verdade. Sabe, amanhã, aqueles que estarão lá amanhã receberão do céu uma porção muito preciosa. Muito preciosa. Para mim, uma das melhores escolas, um dos melhores modos de treinamento. Um serviço sem coração não tem sentido. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 10, verso 1. E aqui eu quero falar também um pouco de coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que asreta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Espírito de Deus, visita nosso coração nessa noite, Pai. Visita nosso coração que está aqui. Essa palavra não é para ninguém que não estava aqui, não é para ninguém que não vê. Essa palavra é para nós, Pai. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda a intenção do nosso coração, Pai. Sonda a nossa intenção do nosso coração com Deus, do nosso coração com os líderes, do nosso coração uns com os outros.
Pai, o mundo nos conhecerá quando formos um, Pai. Quando formos um. Essa igreja, Pai, vai ser relevante na sociedade, na atmosfera que ela tiver, quando a gente for um de verdade. Em nome de Jesus, nos faz um só, Pai. Um só povo, uma só mente, um só coração, Pai. Em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 10, verso 1 diz: Ora, vivia em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. As cartas diziam: assim que receberam essa carta, vocês cuidam dos filhos do rei, e que tem carruagens e cavalos, uma cidade fortificada e armas. Escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono de seu pai e lutem pela dinastia do Senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade e as autoridades, os tutores, enviaram esta mensagem a Jeú: somos os teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei. Faz o que for bom aos seus olhos. Sabe, irmãos, esses homens, sabe o que eles queriam? O coração de Jeú. Sabe, irmãos, foi dado uma direção, mas eles mandaram uma carta a Jeú dizendo: Jeú, nós não vamos fazer nada disso, mas o que você disser. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta e dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam a cabeça de cada um dos descendentes do Senhor a Jezreel, amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam logo sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, mataram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e enviaram a Jeú em Jezreel. Quando o mensageiro chegou, e ele disse ao rei: trouxemos as cabeças dos príncipes. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montes à porta da cidade, para que lá fiquem expostas até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou ao povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra o Senhor e os matei. Para quem matou todos estes, saibam, portanto, que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio do servo Elias. Então Jeú matou todo o restante da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os aliados influentes, os amigos mais próximos, os sacerdotes, não deixando sobrevivente algum. No capítulo anterior você vai ver que Jezabel tinha morrido, sabe? Eles queriam levantar um outro rei, mas não fizeram, mandaram consultar Jeú, porque eles viram sinceridade e integridade no coração de Jeú. Falaram: Jeú veio aqui, matou Jezabel, né? Os próprios eunucos jogaram, nós não vamos fazer nada sem Jeú. Sabe, irmão, por que essas pessoas procuraram Jeú? Porque viram um coração verdadeiro. Sabe quem são as pessoas que vão nos procurar? Se elas verem em nós um coração de verdade. Ninguém vai te procurar porque você canta bem, prega bem, fez um curso de teologia, é formado em psicologia, você é um médico. Pode até te procurar por interesse, porque você tem algo a oferecer, porque você tem um dinheiro para emprestar. Pode te procurar, mas a procura verdadeira vão ser se elas verem que o seu coração é reto a Deus, que as suas respostas são as respostas que Jesus faria. E sabe como o mundo vai ver que você é diferente? Quando você for atacado, quando você for ofendido. Sabe, irmãos, tem uma roupa de evangélico no nosso trabalho, pedir para orar. Irmão, isso é muito fácil, de verdade. Posso orar? Com a mão no outro: Deus está me falando, né? O que você tem? Tem um problema financeiro, Deus está me falando que vai te prosperar. Uai, mas já falou o problema? Tá fácil demais, né, pastor Ismael? Porque às vezes tem gente assim: o que é seu problema? Eu estou uma dor no pé, Deus está me falando que vem cura. Irmão, pelo amor de Deus, você é charlatão. Sabe, mas se as pessoas virem em você, irmão, um coração que responde diferente quando é atacado, quando é ofendido, é impossível as pessoas não se aproximarem de você, porque elas vão dizer: nossa, eu preciso ser como essa pessoa.
Sabe, eu tento ser, mas não consigo, me ensina. O verso 12 diz: depois disto, Jeú partiu para Samaria, em Bet-Eked dos pastores. Encontrou ali alguns pastores, parentes de Acásia, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acásia, e estamos indo visitar as famílias do rei e a rainha mãe. Então Jeú ordenou aos soldados: capturem vivos. E eles os capturaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e nenhum deles deixou vivo. Olha, continuando o verso 15. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você realmente é leal a mim, assim como eu sou a você? Algumas traduções dizem: é o teu coração comigo, como eu contigo? Jonadab respondeu: sim. Jeú disse: então dai-me a mão. Jonadab estendeu a mão, e Jeú ordenou subir a carruagem. Sabe quem são as pessoas que têm que subir na sua carruagem com você? Só aqueles que você acessou o coração. Sabe, irmão, se as pessoas que subirem na missão com você, no propósito com você, na empresa que Deus está te dando, se eles não tiverem o coração leal a você, não tem sentido estar ao seu lado. Sabe, irmãos, a pessoa pode ter um trabalho fantástico, se o coração dela não for bom, ela é a primeira a querer uma empresa paralela dentro da sua, sabia? Você tem uma empresa, começou uma obra ali, e esse cara está lá captando cliente, a primeira oportunidade ele vai trabalhar para o concorrente, porque o coração dele é desleal. Pastor, e é fácil achar gente de coração leal? Põe difícil nisso. O maior desafio hoje, gente, não é achar gente qualificado, é achar gente leal. Em qualquer área da sua vida, você pode ter, aqui tem gente que tem empresa, que é gerente de empresa, que contrata, que sai, que manda embora. Irmão, não é o que sabe fazer, é o coração que tem, porque ensinar, você ensina. Sabe, você pega uma pessoa que não sabe tocar, ensina a tocar. Você pega uma pessoa que não sabe pintar, ensina a pintar. Mas se o coração dela for leal a você, por mixaria, ela não troca de serviço. E quando ela sai daquele trabalho, ela sai em lágrimas, dizendo: oh, eu vou sair. E se você é o chefe, você diz, o líder, né? Chefe não, o líder fala: deixa eu te falar uma coisa, é isso mesmo, chegou seu tempo, está o tempo de você ir. Sabe, irmãos, um homem leal a você, você quer que ele melhore de vida, você quer que ele abra o próprio negócio dele, porque chega um tempo, às vezes, irmão, que fica pequeno para ele, está com você a vida inteira, e ele se tornou tão bom quanto você, ou melhor que você, que chega um tempo que você dá até oferta para ele abrir o negócio dele. Deixa eu te falar uma coisa: abre esse negócio aqui em outra cidade. Sabe, irmãos, eu tenho um amigo lá em Araguari que tem empresa de reciclagem. Chegou um tempo, irmãos, que tinha um cara tão gente boa que ele falou para ele: não, você tem que abrir a sua. Ele foi para Catalão e hoje tem uma 3 vezes maior que a dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um homem leal, um homem que estava ali trabalhando, dando a vida, que chegou sem nada. E isso é um prazer, irmão, porque paternidade é dar destino, e chega uma hora que as pessoas têm que seguir o caminho. Mas sabe quem são essas pessoas que vão seguir o caminho debaixo da bênção de Deus? Os que foram leais. Os que não foram leais, ele vai andar até um tempo, e vai até parecendo que vai dar certo, só que não vai dar. Por quê? Porque se ele não é leal a você, quando era líder dele, você acha que ele vai ser leal a quem é empregado dele? Irmãos, Deus quer de nós que ache graça em nós, que a gente seja pessoas, irmãos, que não tem um legado de palavra, mas um legado de coração, um legado de um coração. Olha, eu passei nessa igreja um tempo, e mais eu ali ouvi a verdade no coração das pessoas. Porque se o nosso coração não é verdade para você, não é aqui o seu lugar. Não desvia não, vai para outra igreja, tá? Não desvia não, em nome de Jesus. Mas nós precisamos andar com as pessoas que carregam o mesmo legado. Sabe, os discípulos, os grandes discípulos da história, foram homens que herdaram legados de coração, não legado que sabia fazer. Eu acredito, irmãos, que Moisés treinou muitos homens lutadores, porque Moisés era um príncipe da luta. Eu acredito que no deserto, irmão, Moisés treinava esses homens. E quantos homens Moisés treinou? Mas quem foi o sucessor dele? Aquele que tinha o coração dele. Não era quem ele ensinou a lutar, mas quem estava com ele, irmão. Quem pegava na mão dele e subia no cume do monte. E Moisés ficou 40 dias lá jejuando. Josué, eu não sei se ficou jejuando não, mas ficou, irmão. Não saiu de lá não, ficou no meio do caminho lá, esperando Moisés. Enquanto o povo fazia bagunça, o Josué estava no meio do monte ali. Se jejum? Não sei. Mas essa que era a honra. Meu servo Moisés está lá, e eu preciso ficar aqui.
Moisés ia lá para a tenda, e Josué muitas vezes estava ao redor do arraial dizendo: eu estou aqui guardando meu Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Os homens que herdaram não um dom, mas herdaram um coração. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 35, verso 1. A obediência da lealdade do coração. Jeremias capítulo 35, verso 1 diz: durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essas palavras a Jeremias: vá à casa dos recabitas, convide-os a beber, convide-os a vir a um dos recintos do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Zanias, filho de Jeremias, filho de Abazinas, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas, e os levei ao templo do Senhor, ao recinto dos filhos de Hanã, filhos de Gigdalias, homem de Deus. O recinto ficava ao lado dos recintos dos líderes e debaixo do recinto de Maceias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho em alguns copos diante dos membros da casa dos recabitas e lhe pedi que bebessem. Porém, eles disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem nenhum dos descendentes jamais beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, nem plantarão vinhas, nem as possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra dos quais são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas, jamais bebemos vinhos em toda a nossa vida. Não construímos casas para moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Irmãos, a lealdade de Jonadab com Jeú guardou toda a geração de Jonadab. Sabe, quando Jeú perguntou a ele: o seu coração é comigo como é contigo? Então sobe. Deixa eu te falar uma coisa: Jeú não engasgou não, tá? Como muitas vezes o crente engasga. Faz isso. Não estou vendo, estou ficando pronto. Irmão, Jesus volta, você não está pronto não. Deixa eu te falar, isso é de verdade. Jesus volta, me dá a mão, vou subir. Jesus falou: uai, você não estava pronto. Irmãos, esse homem foi tão leal que os descendentes dele, irmãos, passado muitos anos, Deus precisou de um povo leal. Sabe quem foi procurar? Os descendentes de Jonadab. E aqui eu não estou falando nem de bebida. Sabe, Jonadab deu uma direção para eles: vocês não vão beber, vocês não vão construir casa, vocês não vão plantar vinha. Quantas vezes esse povo pode ter ficado até com fome? Quantas coisas pode chegar dele? Quantas terras não vai ter terra? Não, se a gente plantar aquilo ali, ó, vai dar certo. A gente plantar um trigo ali, a gente vai ter o trigo. Mas peraí, o nosso pai Jonadab falou para não fazer. Foi suficiente por gerações e gerações e gerações e gerações. E sabe o que é os filhos de Deus? O pastor disse que isso aqui não é bom para... pastor sabe nada não. Pastor Ismael está velho, sou jovem. Deixa eu te falar uma coisa: é dos anciãos que vem a sabedoria. Sabe, não, mas sabe mais nada não. Agora é diferente. Agora é que irmão? A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, sempre. A mesma, não mudou nada. Sabe, irmãos, vem gerações com outra mentalidade, mas a palavra é a mesma. Sabe o que eu vi no Descende, irmãos? Jovens fazendo coisas e os anciãos pregando, dizendo: nós começamos Goiânia, um movimento aqui há 35 anos atrás. Daqui vieram os jovens livres, daqui começou um avivamento que tocou o Brasil. E essa geração, irmão, que Deus está levantando, é uma geração que está honrando a próxima. Porque uma geração que não honra a próxima vai morrer no deserto, irmãos. Uma geração que não honra a próxima morre no deserto, não vive o plano de Deus.
Sabe, irmãos, isso é forte demais. Não precisou nunca mais, irmãos. Sabe, Jonadab tinha morrido, mas passou de geração em geração. Você pensa que os filhos não deram trabalho? Você pensa que nenhum filho reclamou? Mas isso é bobagem, pai. Jonadab já morreu, meu filho. Faz que vai guardar a sua vida. Que quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né? Eu também achava, irmãos. Tudo que eu não ouvi do meu pai, eu arrebentei minha cara. Não é? A gente é jovem, a gente pensa que é. Meu pai falava: filho, onde você vai? Eu vou sair, pai, 10 horas da noite. Eu falava: meu filho, 10 horas da noite, gente certa até dormindo, só está gente perturbada na rua. É assim que a gente fala. Só que quando você é jovem, não tem Deus. Porque quem tem Deus tem temor de Deus. Você vai lá e quebra a cara. Sabe o privilégio, jovens, que vocês têm de conhecer Jesus, de ter um pai cristão, ter uma mãe cristã? Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio. Ouça, para que seus dias sejam prósperos. Ouça para o seu dia. Meu pai é chato, irmão. Seu pai te ama. Sabe esse paizão aí que paga suas contas? Fica firme com ele aí, não larga dele não, irmão. Que sem ele é pior, viu? Sem ele, aí que você vai ver o bicho pegar. Sabe, irmãos, a obediência desse povo, irmãos. Olha o que o verso 11 diz. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venhamos para Jerusalém, para escapar do exército dos babilônios e dos arameus. Assim permanecemos em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e a obedecer minhas palavras? Declara o Senhor: Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles obedecem à ordem do seu antepassado. Eu tenho falado a vocês vez após vez, contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês após vez todos os meus servos, os profetas, para dizer a cada um de vocês o que deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir os outros deuses e prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que eu dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não me deram atenção e nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhe deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não responderam. Jeremias disse aos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as instruções e têm feito tudo que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus ir lá no ímpio e falar assim: eu vou trazer juízo sobre o povo de Deus, mas você é ímpio, eu não posso tocar não, porque você é correto. Você é crente, mente para os outros, mas o ímpio não mente não. Você é crente, não paga as contas, mas o ímpio é correto. Então eu vou abençoar o ímpio, porque você é falso. Você já viu isso acontecer, irmão? Eu já vi, não é pouco não, é muito, muito. Trabalhei para homens, irmãos, que não eram cristãos, que só me contrataram porque eu era cristão, mas trancava no escritório e ficava orando meia hora todo dia antes de descer para a loja, todos os dias dobrando o joelho orando. As pessoas diziam: esse homem é uma verdade. E infelizmente na loja que eu trabalhava ia crente pastor lá que não era, e ele falava: ei Humberto, esse pastor tinha que ser igual a você. Eu falei: fala isso não, eu sou muito ruim, coitado dele, vocês parecer comigo. Sabe o que é isso, irmãos? É a gente ouvir a palavra, ter a palavra, estar num culto, mas não viver. Sabe, irmãos, por quê? Porque o nosso coração, irmão, está distante. Sabe, irmãos, os recabitas não tinham uma Bíblia, tiveram uma ordem. E quantas direções nós temos, quantos ensinos são dados, quantas escolas são dadas. E por que nós não respondemos? Porque o nosso coração está distante do Senhor, está distante do líder, está distante do pastor. E sabe o que a Bíblia fala?
que é juízo. Sabe, irmãos, é muito bonitinho ser pastor do Mevan. Quando a gente viaja, né, irmãos? Muitos Mevan, o povo fala: o senhor é pastor do Mevan Uberlândia? Eu falo daquele povo lindo, maravilhoso. É muito bonito, irmãos. É muito bonito, é legal, né? Fica até bonitão lá, né? Como minha esposa sempre dá uma camisa nova, né? Eu fico bonito, chego cheiroso para vocês maiores, né? Sabe o que é isso, irmão? Mas isso é temor a Deus. Isso é responsabilidade. Sabe, irmãos, quando eu sento com pessoas como há pouco tempo atrás, um homem que, quando o pastor Buracava estava lá em Itajaí, irmãos, o pastor Alexandre Buracava tinha um trabalho evangelístico, não tem, a evangelístico tremendo em Itajaí, e eles começaram no presídio, irmãos, e no presídio, e culto no presídio, eles tinham igreja no presídio, irmão, eles tinham uma igreja dentro do presídio, sabe, e o pastor que ia com ele lá, servia ele, fez uma prova para agente penitenciário e passou, foi aprovado na prova, só que tinha um porém, não poderia ter vínculo religioso com as pessoas fora. Sabe, o pastor Alexandre Muracava falou para ele assim: não, tá tudo certo, não tem problema. Ele chorando chegou e falou: Mura, eu não posso, cara. Eu entrei na sua fila. Eu entrei na fila do Luiz Hermínio. Eu entrei na fila do Ulisses. Como eu vou servir a Deus? Algo que não me custe. Sabe o que esse homem jogou, irmão? Todo tempo, todo estudo, toda dedicação, porque mais valia para ele ser pastor das famílias do que uma estabilidade financeira. Deus vai cuidar dele? Vai, irmão, porque Deus cuida dos seus, mas é entender que ele entrou na fila de quem deu tudo, e se você entrar na fila de quem deu tudo, retendo, vai morrer igual morreu Ananias e Safira. Sabe o que é isso, irmãos? Ele não quer ser do Mevan, ele quer o legado, ele quer o coração do Ulisses, ele quer o coração do Muracava. Ele falou: eu não preciso de nada, Mura, se eu tiver esse coração aí, cara, Deus vai abençoar minha casa, abençoar minha família, meus filhos, meus netos, porque não é o que você sabe, é o coração que você tem. Sabe quem é o Muracava? O Muracava é um cara que, irmãos, que ia na casa de prostituição, chegava no gerente e falava: quanto que é para fazer uma festa aqui? O cara olhava e falava: tanto, e pagava a festa. Chegava lá, fazia um culto, irmão. Fazia um culto com as prostitutas. Chegava lá, fazia um culto. Chegava lá, a mulher entregava a vida para Jesus. O cara falava: ela pode sair, mas ela deve. O Muracava falava: quanto que é? Pagava sem ter, porque não tinha dinheiro assim não, mano. Lá pagava a dívida da menina, tirava a menina. E hoje tem missionário na América Latina que era garoto de programa. Lá quando ele ia buscar essas mulheres, o cara olha esse cara e fala: pastor Muracava, nem ouro nem prata eu não quero não, mas o que você tem me dá, que eu vou levantar e andar. Sabe, irmãos, é isso. Não se trata do que esse ministério fala, mas se trata do coração desses homens. Irmãos, eu não estou preocupado não, eu congregarei em qualquer igreja, eu não vou ficar longe da igreja. Jesus busca a igreja, tá? Eu acho que ser salvo longe dela fica mais difícil, mas não se trata de uma placa, irmão, se trata do coração. A minha oração é: Senhor, me dê esse coração. Sabe, irmãos, o coração de umas pessoas que está pegado com nada dessa terra, irmão. Quanta coisa já vi que eles vão fazer, quantas coisas eles me ensinam com a minha vida, meu pastor Douglas. Irmão, vocês não têm noção das coisas que o pastor Douglas faz não, sabe? Vocês veem ele assim, né, meio, não é de muito falar igual eu, mais calado, mas vocês não têm ideia que cara já fez não, gente. E buscar filho de membro de igreja aí, dentro de um bocado de droga aí, chegar lá na porta, o pai engasgar, e ele fala: você não vai não, eu vou então, aí entrar na bocada para buscar os outros. Ele foi me buscar um dia. Eu posso falar, irmão, eu não quero herdar do pastor Douglas igreja, eu quero herdar um coração, irmãos, porque se eu não herdar esse coração, a minha vida está errada. Sabe, irmãos, aprender, estudar, pregar, aprende, irmão, trabalha, desenvolve, isso é fácil, irmãos. Tem tanto curso na internet hoje que ensina, mas não se trata da hermenêutica, não se trata da homilética, se trata de um coração. Sabe, irmãos, eu não quero te passar nada novo aqui, porque toda mensagem que eu for pregar, eu tenho certeza que você já ouviu umas 50 delas, né? Pastores, meus pastores assim estão na igreja há muitos anos. Todo texto que eu abri aqui, vocês já ouviram, não já, pastor? Todo texto aqui eles já ouviram. Mas não se trata de uma palavra, se trata de um coração. Sabe o que era a minha preocupação com o pastor Ismael, quando estava internado? Se acontecesse alguma coisa com ele, quem ia fazer com a pastora Cida, irmão? Sabe quem ia ter que cuidar dela? Era eu. Era eu que ia ter que cuidar dela. Eu não estava preocupado, eu orando para ele viver. Mas se Jesus tivesse chamado ele, irmão, eu não podia fazer nada. Mas a minha preocupação é: pô, a pastora Cida está lá. Então ele era bom para mim quando ele estava pregando aqui quarta-feira. Não, ele é um pastor, ele é um amigo, ele tem uma aliança.
E se ele tivesse ido, eu tinha que cuidar dela. Eu tinha que buscar ela no trabalho, de Uber, levar ela para o trabalho, buscar ela lá, levar em casa. Por quê? Porque isso é aliança. A gente fala de aliança, mas não sabe o que é aliança não, irmão. Se a gente soubesse o que é aliança, a gente vivia aliança. Se a gente soubesse, irmão, o que é uma aliança, a gente vivia, a gente entregava de verdade a vida, a gente não ficava, não, pastor, você é chato, só ainda é pouco, não, irmão, é muito. Mas se eu não puder transferir um coração, eu quero que Deus me mate, ou traga outra pessoa para ser pastor dessa igreja, porque está aqui, irmão, vivendo mentira, eu não quero estar não. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, verso 23, e aqui eu quero acabar, não tem mais muito para falar não. Jesus. Sabe, irmãos, eu sirvo essa casa há uns 14 anos e sou muito grato a tudo, porque eu sei, irmão, quem eu era. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era antes de Jesus. Eu sei quem eu era antes de conhecer o pastor Douglas. Eu sei quem eu era antes de conhecer a Vanessa. Eu sei, irmão, quem eu era, eu sei. E eu sou muito grato a essas pessoas que passaram na minha vida. E a minha aliança com o pastor Douglas, ela não é baseada em lealdade, ela é baseada em fidelidade. Porque leal, irmão, até traficante é, sabia? Que quando o PCC dá uma ordem lá, os bandidos vão lá e matam. Por que eles vão? Porque eles são leal, mas fiel são poucos. Sabe por que é fiel? Se eu sou infiel, Deus continua fiel. Se o pastor Douglas errar comigo, não vai mudar nada. Posso não achar bom? Posso na hora ir para casa, mas não vai mudar nada quem ele é para mim, porque a gente tem uma aliança. Sabe, irmãos, e ele sabe que isso aqui é verdade. Quer que Deus me mate. Se eu pudesse ser um homem na Bíblia, eu queria ser esse homem que eu vou ler aqui agora. 2 Samuel, verso 23, capítulo 23, verso 20 diz: Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel, que realizou grandes feitos. Essa história aqui, irmão, são os valentes de Davi. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e um dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Irmão, olha o que esse cara fez, irmão. Estava nevando. Já imaginou o que é descer no fundo da cova nevando? Descer no fundo da cova, irmão, no sol já é difícil, nevando. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com apenas um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer um dos 30, mas nunca foi incluído entre os principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da guarda pessoal. Sabe, irmão, quem eram os principais guerreiros de Davi? Josebe, Eleazar e Samar. Se você ler um pouquinho para cima, os valentes de Davi, irmão, vai dizer que esses homens aqui fizeram. Joabe era um homem que tinha um grande serviço, mas o coração nunca teve. Sabe, irmãos, esse homem aqui, chamado Benaia, para mim é um dos homens o homem mais leal a Davi, ele Urias. Porque Urias, irmãos, ele levou a carta da morte. Davi deu uma carta e foi pela entrega. Deixa eu te falar, eu entregaria tranquilamente. Sabe o que estava ali? A sentença. Mas Benaia, irmãos, foi um homem que serviu não Davi, mas a geração de Davi. Porque está com as pessoas, irmão, enquanto elas podem te oferecer alguma coisa, é bom. Mas e quando elas não podem te oferecer mais nada? Sabe, irmãos, amar o pastor Luiz Hermínio hoje com mensagens, é bom, irmão. Mas de que ele não oferecer mais nada, será que eu vou amar ele? Sabe, irmãos, o meu pastor tem a minha idade, acho que 3 anos mais velho. Mas se um dia, irmão, acontecer algo que ele não puder mais pastorear, vai não, em nome de Jesus. Será que vai mudar quem ele é para mim, irmão? Será que eu amo ele porque ele tem uma pregação boa, muito melhor que a minha, muito melhor, uma escola boa, um ensino bom, ou porque ele é? Sabe, irmãos, Benaia estava com Davi, irmãos, nunca foi um dos principais guerreiros, nunca foi famoso como Joabe, mas para ele pouco importava. Pouco importava se ele estava na frente da batalha. Sabe, ele era bom, ele é chefe dos 30 ali, ele estava na frente, mas ele nunca foi o principal dos que faziam, mas nunca mudou
coração desse homem. Abra sua Bíblia comigo aqui, eu quero terminar em 1 Reis, capítulo 2, verso 29. Reis, capítulo 2, verso 29. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vai e mata-o. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não me respondeu: vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o, sepulte-o, e assim você tirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente. E Joabe matou Joabe. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente lê a última carta que Davi escreve a Salomão, né? Davi escreve: Salomão, sejais tu homem. O primeiro recado, a primeira direção do pai para o filho é: seja homem. Seja homem, irmão, não é seja crente, não. Seja homem, seja digno. Seja alguém de uma palavra só. Seja um homem, irmão, onde a palavra é no fio do bigode. Sabe, a sua palavra seja se ensina ou não. Tenha compromisso com as coisas e dá direções para ele. E as direções de Davi, uma delas é: Davi, eu soube lidar com algumas pessoas, Salomão, mas você não vai saber. Mate esses homens. Mate esses homens. Não só Joabe, mas Adoni, mas Simei. Sabe o que Benaia faz? Benaia é o homem que vai lá executar isso. Sabe, irmãos, Davi está na cama já velho. Se Davi já é um senhor velho, você acha que Benaia era um garotinho? Não, irmão, era um ancião. Era um homem valente. Às vezes já não tão mais habilidoso em armas quanto antes, mas era um general de guerra, um ancião. Não sei nem mais se ele estava tão à frente quanto antes. Às vezes, pastores maiores, era só um gerente da guarda. Sabe o gerente da guarda? Só ali na frente ali, né? Os homens passam na frente. Mas quando precisou guardar o filho, quem foi Benaia. Falou: eu vou fazer pelo seu pai. Sabe, irmãos, a única coisa que me faz deixar de ser pastor nessa igreja aqui é se Deus levar o pastor Douglas. Aí eu vou deixar ser pastor aqui. Sabe por quê? Eu vou congregar lá em Araguari, aguardar a vida do Heitor. Aí eu vou. Caso contrário, irmão, eu vou ficar aqui até o fim da minha vida. Mas se algo acontecer com ele, irmãos, aí eu mudo para lá. Porque vão ter sempre voz dizendo: esse garotinho aí, pastor Josias foi rico com 12 anos, irmãos. Por que um pastor não pode ser novo? Sabe, irmão, isso me faz, porque se ele não tiver, a minha aliança com ele tem que guardar a família dele. A minha aliança com ele tem que guardar os filhos dele. Porque senão, irmãos, não é aliança. Sabe o Simei, irmão, que apedrejou Davi, quando Davi saía, Davi foi saindo e apedrejando, Davi disse: não, deixa ele, né? Quem sabe ele faz isso por bem. Mas no fim da vida precisa matar Simei. Sabe quem vai lá? Benaia. Porque a aliança, irmão, o legado do coração nunca vai passar. Sabe, irmão, o legado dos dons, o legado de saber fazer, de ter uma boa palavra. Às vezes, irmão, amanhã não vou estar muito bom, vai que acontece algo aí. Muito certo eu já não sou, né? Isso não é normal não. Mas pode ser, irmão, que eu não tenha mais uma qualidade muito boa. Mas se eu me for, quem vai cuidar dos meus? Só aqueles, irmão, que tiver um coração comigo. Porque, irmão, quando a gente é pastor é fácil, mas e quando a gente não tiver mais? Sabe, irmãos, eu oro para que, se você um dia, irmãos, ficar com a gente até o fim da vida, e vai ficar aqui em nome de Jesus. O pastor Zimar falou para mim: pastor, eu pretendo ficar aqui, estou cansado de mudar de igreja. Não quer ir embora não? Eu falei: não, Deus me mudar de igreja é uma prova, vou ficar aqui até você mandar embora. Eu falei: então não vou mandar embora, vai congregar junto para sempre, irmãos. Não tem problema, mas se um dia você tiver que ir embora, um dia você tiver uma proposta de trabalho, e for Deus te levando, não tem problema, irmão, eu vou amar você para sempre. Mas uma coisa eu quero que você leve: um legado do meu coração. Isso eu oro, irmão. Não lembro que eu pregava não, que minhas pregações nem tão boas não eram. Eu nunca fui um mestre, irmão. Eu achava que eu era o profeta. Depois
depois eu entendi que eu sou um evangelista. Tem hora que eu não sei nem quem que eu sou mais. Tem hora que eu estou perdido, irmão. Tem hora que eu estou profetizando e eu lembro que eu não sou profeta. E eu lembro que Saul profetizou, irmão, no meio dos profetas. Saul desceu na companhia dos profetas e profetizou. Então, se eu tiver num ambiente profético nessa casa, todos vão profetizar, irmão. Está tudo certo, no ambiente da profecia, todos devem profetizar. Mas não me importa nada, irmão. Se o meu coração estiver longe de Deus e longe de vocês, não tem sentido mais ser pastor. Não tem sentido. Eu não estou aqui, irmão, buscando um trabalho, porque trabalho eu tenho outro. Não estou aqui buscando um salário, porque salário eu tenho meu. Minha esposa também trabalha. Tem irmão que fala assim: pastor, acho que mulher não tem que trabalhar. Eu falo: a minha trabalha, né? Covardia com a minha, minha mulher. Acho que tu não pode trabalhar, não, só a minha. Engraçado, né? Aí eu estou sendo covarde com a minha. Teve um irmão, né? E a gente sabe que tem olha, criança não conta, irmão. Tem filho pequenininho, escolhe olhar os filhos e tá tudo certo, tá? Porque os filhos vão crescer, né? Mas tem irmão passando uma prova financeira às vezes, fala: não, porque a minha esposa eu decidi não trabalhar. Eu falo: é muito bonito, a minha que tem que trabalhar. Vai trabalhar você, rapaz, não vem pedir nada pra mim não, né? Não é a sua trabalho, pastor? E não é pouco não, essa é guerreira. Essa é guerreira. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não vai fazer diferença, irmãos. O que importa é a gente amar Deus. O que importa é se você sair dessa casa, irmão, um dia, lembrando que passou um pastor que eu não lembro nem o nome dele. Ele tinha uma cabeça meio grandinha assim, né? Descendente nordestino. Mas que um dia eu pude colocar uma semente no seu coração. Que você saia daqui amando mais a Deus. Que você saia daqui amando mais pessoas. Que você saia daqui, irmão, preocupando com o órfão, com a viúva. Sabe o que Deus me chamou, irmão? Deus me chamou para tocar uma cidade. Deus me chamou para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Irmão, nós vamos ter creche, nós vamos ter escola, nós vamos ter asilo, nós vamos ter comunidade terapêutica de homem, de mulher. Sabe por quê, irmão? Porque é isso que Deus me chamou. E se você não entende isso, eu não posso fazer nada, irmão. Às vezes é melhor atravessar 30 quilômetros, igual alguns fazem, porque esse é o meu coração. Então nessa noite eu queria orar. E eu queria que você fosse para casa pensando: é o seu coração comigo como o meu é contigo? Se o seu coração é comigo como o meu é contigo, irmão, me dá a mão, vamos caminhar. Vamos tomar essa cidade, vamos tomar essa terra, vamos ver o que Deus tem para nós. Vamos tocar nossas casas, vamos tocar a igreja, vamos tocar essa cidade, irmão. Deus tem uma palavra nessa cidade. Deus tem uma palavra sobre nós, irmão. Ontem a gente esteve aqui, que ambiente de glória, que manifestação do reino de Deus. Mas não vai cumprir se o seu coração não for comigo como o meu é contigo. Amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus essa noite.